Ordens do amor entre pais e filhos e dentro do grupo familiar. De início, direi algo sobre a atuação conjunta da ordem e do amor. Como é um texto denso, deve ser lido devagar. Ordem e amor. O amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água, a ordem é o jarro. A ordem reúne, o amor flui. Ordem e amor atuam unidos. Como uma canção obedece às harmonias, o amor obedece à ordem. E como é difícil para o ouvido acostumar-se às dissonâncias, mesmo que sejam explicadas, é difícil para a alma acostumar-se ao amor sem ordem. Alguns tratam essa ordem como se ela fosse uma opinião, que eles podem ter ou mudar à vontade. Contudo, ela nos é pré-estabelecida. Ela atua, mesmo que não a entendamos. Não é inventada, mas descoberta. Nós a percebemos como ao sentido e à alma, por seus efeitos. As diferentes ordens. É, portanto, pelos efeitos que descobrimos as ordens do amor, bem como as leis segundo as quais perdemos ou ganhamos no amor. Aí se evidencia que relacionamentos da mesma espécie, por exemplo, relações de casal, estão sujeitos às mesmas leis e relacionamentos de diferentes espécies seguem leis diferentes. As ordens do amor entre filhos e pais diferem das ordens do amor das relações dentro do grupo familiar. As leis do amor para o relacionamento de casal diferem daquelas para o casal como pais em relação aos seus filhos. Finalmente, são diferentes para a nossa relação com a totalidade que nos sustenta, isto é, para o que experimentamos como espiritual ou religioso. Pais e filhos. Pertence às ordens do amor entre pais e filhos, em primeiro lugar, que os pais deem e os filhos tomem. Os pais dão a seus filhos o que antes tomaram de seus pais e o que, como casal, tomaram um do outro. Os filhos tomam, antes de tudo, seus pais como pais e, secundariamente, aquilo que os pais lhes dão por acréscimo. Em compensação, aquilo que tomaram dos pais posteriormente transmitem a outros e principalmente como pais aos próprios filhos. Alguém só pode dar porque antes tomou e tem o direito de tomar porque mais tarde também dará. Quem vem primeiro deve dar mais, pois também já tomou mais. E quem vem depois precisa tomar ainda mais. Entretanto, também ele, quando já tiver tomado bastante, dará aos que vierem depois. Assim, dando e tomando, todos se sujeitam à mesma ordem e seguem a mesma lei. Esta ordem também vale para o dar e o tomar entre irmãos. Quem veio antes deve dar aos que vierem depois, e quem vem depois deve tomar dos que vieram antes. Quem dá, já recebeu antes, e quem recebe também precisa dar depois. Por essa razão, o primeiro filho dá ao segundo e ao terceiro. O segundo recebe do primeiro e dá ao segundo, e o terceiro recebe do primeiro e do segundo. O filho mais velho dá mais, e o mais novo recebe mais. Em compensação, o mais novo frequentemente cuida dos pais quando envelhecem. Esse movimento descendente é visualmente descrito no poema de Conrad Ferdinand Meyer, A Fonte Romana. O jato d'água se ergue e se derrama em cheio sobre a taça de mármore, que, enchendo-se, transborda para a segunda taça. Esta se enriquece e verte para a terceira taça. Cada uma, ao mesmo tempo, recebe e dá, flui e repousa. Honrar a dádiva. Em segundo lugar, pertence às ordens do amor entre pais e filhos e entre os irmãos que aquele que recebe honre a dádiva recebida,
e a pessoa de quem recebeu. Quem recebe dessa maneira ostenta a dádiva recebida, fazendo-a brilhar. E, embora ela continue a fluir dele para os que vêm depois, seu brilho reflui para o doador, da mesma forma como, na imagem da fonte romana, a taça inferior reflete para a superior a água que recebe dela e o céu acima de ambas. Em terceiro lugar, as ordens do amor na família incluem a hierarquia. Como dar e o tomar, ela se desenvolve de cima para baixo, de acordo com a ordem do tempo. Com isso, os pais têm precedência sobre os filhos e o primeiro filho sobre o segundo. O fluxo do dar e do tomar, que vem de cima para baixo, e o fluxo do tempo, que transcorre do antes para o depois, não podem ser sustados, invertidos ou mudados de direção, de modo a fluírem de baixo para cima ou do depois para o antes. Por essa razão, os filhos sempre se subordinam aos pais e os sucessores sempre vêm depois dos antecessores. O dar e o tomar, juntamente com o tempo, sempre flui para diante, nunca para trás. A vida. Naquilo que os pais dão e os filhos tomam, não se trata de uma forma qualquer de dar e tomar, mas do dar e tomar a vida. Ao dar a vida aos filhos, os pais não lhes dão algo que lhes pertence, dão-lhes com a vida a si mesmo, tais como são, sem acréscimo e sem exclusão. Portanto, os pais nada podem acrescentar à vida que dão, e também nada podem excluir dela ou reservar para si. E por essa razão, os filhos, quando tomam dos pais a vida, também não podem acrescentar-lhe nada, nem deixar de lado ou recusar algo dela, pois os filhos não somente têm os seus pais, mas eles são os seus pais. Portanto, faz parte das ordens do amor que a criança tome sua vida tal como os pais a dão, como uma totalidade, e que tome seus pais como eles são, sem qualquer outro desejo, sem recusa e sem medo. Esse ato de tomar é um ato de humildade. Significa meu assentimento à vida e ao destino, tal como me foi predeterminada através de meus pais, aos limites que me foram impostos, às possibilidades que me foram dadas, aos emaranhamentos no destino dessa família, na culpa dessa família, ou no que haja de pesado e de leve nela, seja o que for. Podemos experimentar em nós os efeitos dessa concordância, imaginando que nos ajoelhamos diante de nosso pai e de nossa mãe. Nos inclinamos profundamente até o chão. Estendemos as mãos para a frente com as palmas para cima e lhes dizemos: eu lhes presto homenagem. Então nos levantamos, olhamos nos olhos do pai e da mãe e lhes agradecemos pelo presente da vida. Podemos dizer: agradecimento ao despertar da vida. Querida mamãe, eu tomo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve, e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela, para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro, e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe, e você pode ter-me como seu filho. Você é a mãe certa para mim, e eu o filho certo para você. Você é a grande, eu sou o pequeno. Você dá, eu tomo, querida mamãe. E me alegro porque você tomou meu pai. Vocês dois são os certos para mim. Só vocês. Em seguida, disse o mesmo ao pai: querido papai, eu tomo a vida também de você, tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve, e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela, para a sua alegria, que não tenha sido em vão.
Eu a mantenho e honro, e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como meu pai, e você pode ter-me como seu filho. Você é o pai certo para mim, e eu sou o filho certo para você. Você é o grande, e eu sou pequeno. Você dá, eu tomo, querido papai. Eu me alegro porque você tomou minha mãe. Vocês dois são os certos para mim. Só vocês. Quem consegue realizar esse ato fica em paz consigo mesmo. Sente-se certo e inteiro. A recusa. Algumas pessoas julgam que, se tomarem os pais dessa maneira, poderá infiltrar-se nelas algo de mal que receiam. Por exemplo, um traço dos pais, uma deficiência ou uma culpa. Então, também se fecham ao lado bom dos pais e não tomam a vida em sua totalidade. Muitos que se recusam a tomar completamente seus pais procuram compensar essa carência e então talvez busque a realização pessoal ou a iluminação espiritual. A busca dessas metas, nesse caso, não passam de uma busca secreta do pai não tomado ou da mãe não tomada. Contudo, quem rejeita seus pais rejeita a si mesmo e sente-se, nessa mesma medida, irrealizado, cego e vazio. O que é especial? Existe, porém, um outro ponto a considerar. É um mistério, não posso justificá-lo, mas quando falo disso, deparo com um assentimento imediato. Cada indivíduo percebe que possui também algo de único, que não pode derivar de seus pais. Precisamos concordar com isso também. Pode ser algo leve ou pesado, algo bom ou algo ruim. Isso não podemos discriminar. Seja o que for que alguém faça ou omita, apoie ou combata, ele foi tomado a serviço, querendo ou não. Vivemos isso como uma tarefa ou como um chamado que não se baseia em nossos méritos nem em nossa culpa, por exemplo, quando se trata de algo pesado ou talvez algo cruel. De uma forma ou de outra, fomos simplesmente tomados a serviço. As boas dádivas dos pais. Nossos pais não nos dão somente a vida. Eles também nos nutrem, educam, protegem, cuidam de nós, dão-nos um lar. E é adequado que tomemos tudo isso tal como o recebemos deles. Então, lhes dizemos, eu tomo tudo com amor. E é claro que isso faz parte, eu tomo tudo com amor. Essa é uma forma de tomar que equilibra ao mesmo tempo, porque os pais se sentem apreciados e respeitados e dão com mais prazer. Se tomamos de nossos pais dessa maneira, via de regra é o bastante. Existem exceções que todos conhecemos. Pode não ser sempre o que desejamos ou o quanto desejamos, mas via de regra é o bastante. Quando o filho se torna adulto, diz aos pais: recebi muito e isso basta. Eu o levo comigo em minha vida. Então ele se sente satisfeito e rico e acrescenta: o resto eu mesmo faço. Também essa é uma bela frase. Ela nos torna independentes. A seguir, o filho diz ainda aos pais: e agora eu os deixo em paz. Então se solta deles. Não obstante, ele os conserva como pais, e eles também o conservam como filho. Quando, porém, o filho diz aos pais: vocês têm que me dar mais, o coração dos pais se fecha. Já não podem dar ao filho tanto quanto lhe davam, nem com o mesmo prazer, porque ele o exige. O filho, por sua vez, ainda que receba algo, não consegue tomá-lo. Caso contrário, sua cobrança cessaria. Quando um filho insiste em suas exigências aos pais, não pode se tornar independente, pois sua cobrança o prende a eles. Contudo, apesar dessa amarra, o filho não tem os seus pais, nem os pais têm o filho, o que é próprio dos pais. Além do que os pais são e dão, eles também têm coisas que conquistaram por merecimento ou sofreram como perdas. Isso lhes pertence a título pessoal
e os filhos só participam disso indiretamente. Os pais não podem nem devem dar aos filhos o que lhes pertence pessoalmente, e os filhos não podem nem devem tomá-lo dos pais, pois cada um é o artífice da própria felicidade e da própria desgraça. Quando um filho se arroga o que é um bem ou direito pessoal dos pais, sem realização própria e sem um destino ou um sofrimento pessoal, ele reivindica o que não tem e cujo preço não pagou. O dar e o tomar que serve a vida e as famílias se inverte quando um mais novo assume algo pesado em lugar de um mais velho. Por exemplo, quando um filho assume por um dos pais uma culpa, uma doença, um destino, uma obrigação ou uma injustiça que foi cometida contra ele. Pois o mais velho não recebeu isso de outro antecessor, como um presente bom a ser transmitido aos sucessores, mas pertence ao seu destino pessoal ou permanece sob sua responsabilidade. Isso pertence à dignidade dessa pessoa e possui uma força e um bem especiais na medida em que ela o assume e os outros o deixam com ela. Ela pode dar esse bem a algum sucessor, não o preço que pagou por ele. Entretanto, quando um mais novo assume algo de funesto em lugar de um mais velho, mesmo que seja por amor, ele se intromete na esfera mais pessoal de alguém que hierarquicamente o precede e tira dessa pessoa e de seu destino funesto sua dignidade e força. Nesse caso, do lado bom do destino difícil, já não resta a ambos a coisa em si, mas apenas o preço pago por ela. A arrogância. A ordem do dar e tomar na família é subvertida quando um mais novo, ao invés de tomar do mais velho e de honrá-lo por isso, pretende dar-lhe como se fosse igual ou mesmo superior a ele. Isso acontece, por exemplo, quando os pais querem tomar dos filhos e os filhos querem dar aos pais o que estes não tomaram dos próprios pais ou dos próprios parceiros. Então, os pais querem tomar como se fossem filhos, e os filhos querem dar como se fossem pais. Com isso, o dar e o tomar, em vez de fluir de cima para baixo, tem de fluir de baixo para cima, contra a força natural. Porém, essa forma de dar, como um riacho que quisesse subir a montanha ao invés de descê-la, não alcança sua meta. Há pouco tempo tive num grupo uma mulher que tinha o pai cego e uma mãe surda. O casal se completava bem, mas a filha achava que precisava cuidar deles. Então fiz a constelação da família, como costumo fazer quando quero trazer algo à luz. Durante a constelação, a filha comportou-se como se fosse ela a grande e os pais os pequenos. Porém, a mãe lhe disse: "Isso com seu pai eu posso resolver sozinha." E o pai lhe disse: "Isso com sua mãe eu posso resolver sozinho. Não precisamos de você para isso." A mulher ficou muito desapontada, pois foi devolvida ao seu tamanho de criança. Na noite seguinte, ela não conseguia dormir e me pediu ajuda. E eu lhe disse: "Quem não consegue dormir acha que precisa vigiar." Aí contei-lhe uma pequena história de Borchardt. Em Berlim, no final da guerra, um menino tomava conta de seu irmão morto, para que os ratos não o devorassem. O garoto estava esgotado, pois achava que tinha de vigiar. Então chegou um senhor amável e lhe disse: "Mas de noite os ratos dormem." E o menino adormeceu. Na noite seguinte, a cliente dormiu melhor. Quando um filho infringe a hierarquia do dar e do tomar, ele se pune com severidade, frequentemente com o fracasso e o declínio, sem tomar consciência da culpa e da conexão. Isso acontece porque, como é por amor que ele transgride a ordem ao dar ou tomar o que não lhe compete, não se dá conta da própria arrogância e julga que está agindo bem. Porém, a ordem não se deixa suplantar pelo amor, pois o sentido de equilíbrio que atua na alma anteriormente a qualquer amor
leva a ordem do amor a fazer justiça e compensação, mesmo ao preço da felicidade e da vida. Por essa razão, a luta do amor contra a ordem está no início e no fim de toda tragédia, e só existe um caminho para escapar disso: compreender a ordem e segui-la com amor. Compreender a ordem é sabedoria, segui-la com amor é humildade. A comunidade de destino. Pais e filhos também constituem uma comunidade que partilha um destino comum. Aqui, cada um simultaneamente dá e recebe. Também os filhos dão aos pais, por exemplo, cuidando deles na idade avançada. Nesse caso, os pais têm o direito de exigir e de receber dos filhos. Isso é o que pode ser dito sobre as ordens do amor entre pais e filhos. O grupo familiar. A segunda relação importante para nós nasce simultaneamente com nossa relação com nossos pais, pois não pertencemos apenas a eles, pertencemos também ao nosso grupo familiar. Juntamente com os nossos pais, temos também as linhagens de ambos e pertencemos a um grupo familiar em que elas se unem. O grupo familiar se comporta como se estivesse unido por uma força, liga todos os seus membros e por um sentido de ordem e de equilíbrio que atua em todos da mesma forma. Pertencem a esse grupo todos os que essa força vincula e leva em consideração, e deixa de pertencer a ele aquele que não é mais ligado por essa força ou considerado por esse sentido. Assim, é possível discernir pelo alcance dessa força e desse sentido quem pertence ao grupo familiar. Via de regra, fazem parte dele o filho e seus irmãos, inclusive os mortos e os natimortos, os abortos provocados e espontâneos. Os pais e seus irmãos, inclusive os mortos, os natimortos e os filhos abortados, bem como os nascidos fora do casamento e os meio-irmãos. Os avós e algumas vezes os seus irmãos, eventualmente um ou outro dos bisavós. Incluem-se também pessoas sem laços de parentescos que tenham cedido lugar a outros no grupo familiar, tal como parceiros anteriores dos pais ou dos avós, e todos aqueles cuja desgraça ou morte tenha resultado em vantagem para outras pessoas do grupo familiar. Os laços do grupo familiar. Os membros do grupo familiar são ligados entre si como uma comunidade de destino. Então, os destinos funestos de um membro afetam todos os demais e os leva a querer partilhá-lo com ele. Por exemplo, quando um dos filhos morre prematuramente em uma família, outros irmãos podem querer segui-lo. Às vezes, também, os pais ou avós podem querer morrer porque desejam seguir um filho ou neto que faleceu. Ou ainda, quando num casal morre um parceiro, o outro com frequência também deseja morrer. Os sobreviventes dizem interiormente aos mortos: "Eu sigo você". Muitas pessoas que têm câncer ou outra doença grave, sofrem um sério acidente ou estão em risco de suicídio, são pressionadas pelos laços desse destino e pelo amor proveniente dessa ligação e dizem interiormente ao falecido: "Eu sigo você". A essa atitude está estreitamente ligada a ideia de que uma pessoa pode entrar no lugar de outra, assumindo o sofrimento, a expiação e a morte em seu lugar, resgatando-a assim de seu destino. Por trás desse procedimento existe a frase: "Antes eu do que você". Por exemplo, quando uma criança percebe que um membro de seu grupo familiar está gravemente doente, diz-lhe interiormente: "Antes adoeça eu do que você". Ou, ao ver que alguém da família incorreu numa culpa grave ou precisa expiar, diz-lhe: "Antes pague eu do que você". Ou ainda, quando percebe que algum parente próximo deseja ir embora ou morrer, a criança lhe diz interiormente: "Antes desapareça eu do que você".
É de notar que são principalmente os membros mais jovens do grupo familiar e, em particular, as crianças que desejam sofrer, expiar ou morrer em lugar de outros. Tal substituição também pode ocorrer entre os parceiros de uma relação de casal. Ainda deve ser observado que esse processo transcorre de modo amplamente inconsciente, não sendo compreendido nem pelos que se oferecem para substituir, nem por aqueles que eles pretendem ajudar, mas a pessoa que conhece os laços do destino pode desprender-se conscientemente deles. Nas constelações familiares, esses laços se revelam de forma particularmente impressionante. A completude. Um objetivo estreitamente associado aos laços de destino é a manutenção da completude do grupo familiar. Com efeito, um poderoso sentido de ordem, cuja ação afeta igualmente a todos, exerce vigilância para que todos os membros do grupo familiar permaneçam nele, mesmo para além da morte, pois o grupo familiar abrange tanto os vivos quanto os mortos, geralmente até a terceira geração, eventualmente alcançando a quarta e a quinta. Por conseguinte, quando um membro se perde do grupo familiar porque lhe recusaram o pertencimento ou simplesmente o esqueceram, existe dentro do grupo uma necessidade irresistível de restaurar sua completude. Isso faz com que o membro perdido seja como que revivido e representado por outro membro mais jovem, através de uma identificação. Esse processo também transcorre inconscientemente e recai primeiramente sobre as crianças. Ilustro isso com um exemplo simples. Um homem casado conhece uma outra mulher e diz à esposa: "Não quero mais viver com você." Se vier a ter filhos com a nova parceira, um deles irá representar a esposa abandonada, talvez dirigindo ao pai o mesmo sentimento de ódio, rejeição e sofrimento dela, ou então afastando-se dele com a mesma tristeza. Essa criança, porém, não sabe que está tornando presente a pessoa excluída e fazendo-a valer. E nem seus pais têm consciência disso. A responsabilidade no grupo familiar. Assim, no grupo familiar, membros inocentes frequentemente são induzidos a responder por membros culpados e a injustiça que os antecessores cometeram ou que foi cometida contra eles precisa ser reparada e compensada pelos sucessores. E são principalmente as crianças que esta força superior encarrega de equilibrar a injustiça. Isso certamente se liga ao fato de que, dentro do grupo familiar, também vigora uma hierarquia que concede prioridade aos membros anteriores sobre os posteriores, fazendo com que estes fiquem a serviço daqueles e sejam sacrificados em benefício deles. Portanto, no que diz respeito ao equilíbrio, não existe justiça no grupo familiar no que toca à equiparação entre as pessoas. Direitos iguais de pertencimento. Entretanto, vigora no grupo familiar uma lei básica que reconhece a todos os que fazem parte do grupo o mesmo direito de pertencer-lhe. Esse direito é negado a alguns membros em muitas famílias e grupos familiares. Por exemplo, um homem casado tem um filho fora do casamento e sua mulher diz: "Não quero saber dessa criança, nem da mãe dela. Elas não pertencem à nossa família." Ou quando um membro da família teve um destino difícil, por exemplo, quando a primeira mulher do avô morreu de parto. Esse destino amedronta os outros e eles silenciam sobre essa pessoa, como se ela já não pertencesse à família. Ou ainda, quando um membro da família exibe um comportamento que foge às regras, os outros lhe dizem: "Você é uma vergonha para nós", e por isso o excluímos da família. Muitos casos de arrogância moral significam apenas, na prática, que alguns estão dizendo a outros: "Temos mais direito de pertencer à família do que vocês", ou "Vocês têm menos direito de pertencer do que nós", ou ainda "Vocês perderam seu direito de pertencer."
Nesse contexto, bom significa apenas tenho mais direito e mal significa somente você tem menos direito. Muitas vezes também se nega esse direito a crianças que nasceram mortas ou faleceram prematuramente, na medida em que são esquecidas. Às vezes, os pais dão ao próximo filho o nome do irmão falecido, como se dissessem a ele: você não pertence mais à família, temos um substituto para você. Assim, a criança morta perde até mesmo o próprio nome. Quando os membros de um grupo familiar negam a um antepassado o direito de fazer parte dele, seja porque o desprezam ou temem o seu destino, seja porque não reconhecem que ele cedeu lugar a outros da família, ou ainda lhe devem algo, então alguém mais novo, pressionado pelo sentido de compensação, identifica-se com o mais velho, sem que tenha consciência disso e sem que possa evitá-lo. Assim, sempre que se nega a um membro o direito de pertencer, existe no grupo familiar uma pressão irresistível para restaurar a completude perdida e para compensar a injustiça cometida, no sentido de que o membro excluído seja representado e imitado por outro membro da família. Nesse contexto, sobreviventes de uma família também sentem culpa diante de um membro que morreu prematuramente, como se o fato de continuarem vivos fosse uma injustiça com o morto. Então querem compensar a injustiça, impondo limites à sua própria vida, desconhecendo a razão por que o fazem. As ordens do amor. O grupo familiar é dominado por uma ordem arcaica, que aumenta a desgraça e o sofrimento em vez de impedi-los. Pois, se algum sucessor, pressionado por um sentido cego de compensação, quiser posteriormente colocar em ordem algo que aconteceu a um antecessor, cria um ciclo vicioso e o mal não acabará mais. Esse tipo de ordem mantém sua força enquanto permanece inconsciente. Entretanto, quando vem à luz, podemos cumprir sua finalidade de outra forma e sem consequências funestas, pois efetivamente atuam outras ordens que, mesmo no que diz respeito ao equilíbrio, concedem aos membros mais novos os mesmos direitos dos mais antigos. A essas ordens eu chamo de ordens do amor, em contraposição ao amor cego, que procura compensar o mal com o mal. Esse amor é sábio. Ele compensa de forma curativa e, através de boas ações, põe um fim nos acontecimentos nefastos. Ilustrarei isso com alguns exemplos, começando com as frases eu sigo você e antes eu do que você. Quando alguém diz interiormente essas frases, sugiro que as diga diretamente para a pessoa que deseja seguir, ou em cujo lugar está disposto a sofrer, expiar ou morrer. Quando ele realmente olha essa pessoa nos olhos, não é mais capaz de dizer essas frases. Percebe que ela também o ama e recusaria seu sacrifício. O passo seguinte seria dizer a essa pessoa: você é grande e eu sou pequeno. E me curvo diante de seu destino e tomo o seu destino como me é dado. Por favor, abençoe-me se fico e se deixo que você se vá com amor. Então, fica ligado a essa pessoa com um amor muito mais profundo do que quando quer segui-la ou assumir o destino dela em seu lugar. Então, essa pessoa, em vez de representar uma ameaça, como talvez tivesse receado, passará a velar com amor pela sua felicidade. Ou, se uma pessoa quer seguir alguém na morte, como por exemplo uma criança que quer seguir um irmão prematuramente falecido, esta pessoa pode dizer: você é meu irmão, eu honro você como meu irmão, você tem um lugar no meu coração, e eu me curvo diante do seu destino da forma como foi, e tomo o meu destino como me foi determinado. Então, ao invés de os vivos se juntarem aos mortos, então os mortos que se juntam aos vivos, e vela por eles com amor. Ou, se uma criança se sente culpada por continuar viva quando o irmão morreu, pode dizer a ele: querido irmão, você morreu. Eu ainda vivo mais um pouquinho e depois eu morro também.
Assim, a presunção diante dos mortos cessa e a criança que vive pode viver sem sentimento de culpa. Ou quando um membro do grupo familiar foi excluído ou esquecido, a completude pode ser restabelecida na medida em que os excluídos são reconhecidos e respeitados. Isso é basicamente um processo interno. Então, por exemplo, uma segunda mulher diria à primeira: você é a primeira e eu sou a segunda. Eu reconheço que você cedeu lugar para mim. Se a primeira mulher sofreu uma injustiça, ela ainda pode dizer: reconheço que tenho meu marido à sua custa. E acrescentar: por favor, olhe com carinho para mim se o tomo e conservo como meu marido, e olhe também com carinho para meus filhos. Nessas constelações familiares, pode-se ver que se relaxa o semblante da primeira mulher e como ela é capaz de concordar com o pedido por ter sido respeitada. Então, a ordem é restabelecida e já não é necessário que alguma criança represente essa mulher. Vou ainda dar outro exemplo. Um homem, ainda jovem, empresário e representante exclusivo de um produto em seu país, chega dirigindo um Porsche e fala de seus êxitos. É evidente que possui poder e um charme irresistível, mas ele bebe e seu contador o adverte de que está retirando da empresa muito dinheiro para fins pessoais, pondo o negócio em risco. Apesar dos êxitos que tivera até então, ele secretamente tensionava arruinar-se. Apurou-se que sua mãe mandara embora seu primeiro marido porque ele, segundo sua expressão, era um bolha. Depois casou-se com o pai do cliente, levando para o novo matrimônio um filho do casamento anterior. Este, porém, não pôde mais ver o próprio pai e perdeu o contato com ele. Nem mesmo sabia se o pai ainda estava vivo. O jovem empresário percebeu que não ousava continuar tendo sucesso porque devia sua vida à infelicidade do irmão. A solução que encontrou foi a seguinte: primeiramente, reconheceu que o casamento de seus pais e sua própria vida estavam associados pelo destino às perdas sofridas pelo irmão e pelo pai dele. Em segundo lugar, conseguiu, apesar disso, dizer sim à sua própria sorte e dizer aos outros que se considerava igual a eles e com os mesmos direitos. Em terceiro lugar, dispôs-se a prestar a seu irmão um favor especial, como prova de sua vontade de equilibrar as contas entre o dar e o tomar. Assim resolveu procurar o pai do seu meio-irmão, que tinha desaparecido, e promover um reencontro entre eles. Onde as ordens do amor são aplicadas, cessa a responsabilidade por injustiças cometidas no grupo familiar. A culpa e suas consequências retornam às pessoas a que pertencem e começa a vigorar a compensação através do bem, substituindo a necessidade sinistra de equilibrar através do funesto. Era o mal a partir do mal. O sucesso acontece quando os mais novos aceitam o que receberam dos mais velhos, apesar de seu preço, e honram independentemente do que tenham feito, e quando o passado, bom ou mal, já pode ser considerado como passado. Então, os excluídos recuperam seu direito de serem acolhidos e, em vez de nos atemorizarem, abençoam-nos. Quando lhes damos um lugar que merecem em nossa alma, ficamos em paz com eles, e de posse de todos os que nos pertencem, sentimos-nos inteiros e plenos.